reverência à palavra de Deus, de pé. Romanos 12, versículo 1, como eu amo esse texto, Deus usou esse texto para transformar a minha vida, graças a Deus. Que a palavra de Deus esteja sempre nos transformando, amém? Portanto, rogo-vos, irmãos, Romanos 12, versículo 1, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como... Olha para o seu irmão e diz: Deus nunca disse que seria fácil. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este, mas transformai-vos para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Volta alguns capítulos na sua Bíblia, em Romanos 4. Vou ler os textos tudo para você não ter que levantar e sentar, hein? Aí, tá vendo? Romanos 4. Portanto, pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa, Romanos 4, versículo, vocês têm que orar por dom de revelação, cara. Tem que conhecer a Bíblia de cor, né, Nila? 16, 4, versículo 16. Portanto, pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a da lei, mas também aqui a da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. Versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Aleluia. O qual em esperança creu, contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a sua, sem enfraquecer na fé. Não atentou para o seu próprio corpo, sem vitalidade, pois já era de quase 100 anos. Tampouco para a falta de vigor do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, Pai, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, estando certíssimo. Fala para o seu irmão: certíssimo. É mais do que certo, é certíssimo. De que aquele que tinha prometido também era poderoso para cumprir, amém? Pode assentar. Assenta. Quando você estiver sentando, fala para aquele irmão que está atrás de você, que você vai ter que olhar para ele aí. Eu sei, não gosta muito, mas diga para ele: aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Deus tem colocado no meu coração esses dias para a gente estar ministrando nas congregações e ministrando esses dias sobre cura, sobre libertação, sobre fé, para nós estarmos estimulando essa questão na igreja durante esse mês. Nós vamos estar um pouco mais focados nisso, principalmente nas congregações. Mas eu queria hoje, nessa noite, explicar algo para vocês que é muito importante. Porque existe uma batalha, eu já tenho falado isso todo começo de ano, a gente conversa um pouco sobre isso, eu ministro sobre isso. Mas existe uma batalha acontecendo dentro de você nesse exato momento. Existe uma guerra acontecendo dentro de você nesse exato momento, que é a guerra da carne contra o Espírito. Há uma batalha, a Bíblia diz que é uma guerra acontecendo dentro de nós. E quando nós olhamos para Abraão, a Bíblia diz que ele alcançou porque ele creu. Porque ele creu contra o natural, porque ele creu contra o impossível, ele creu contra as circunstâncias, ele creu contra o que o mundo dizia, ele creu contra o que o seu próprio corpo dizia.
O seu próprio corpo dizia que era impossível. O seu próprio corpo dizia que ele não podia alcançar. O seu próprio corpo dizia que ele não ia conseguir. Mas ele creu pela fé em Cristo Jesus, pela promessa. E uma das coisas que nós precisamos entender e que nós precisamos resgatar como igreja é a fé na promessa que Deus tem para as nossas vidas. Há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Há uma promessa de Deus. Nós não somos guiados por política. Nós não somos guiados por isso ou por aquilo. Nós somos guiados pelo Deus. Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso líder. É Ele que é nosso reino, não é aqui da terra. Essa semana algumas pessoas discutiram: pastor, isso, aquilo. Eu falei: meu querido, deixa eu te explicar uma coisa. Quando Jesus veio à terra, ele não foi aceito aqui pelos judeus. Sabe por quê? Porque os judeus queriam que ele combatesse o governo romano que estava na época, um governo opressor, um governo que estava na época. E sabe o que ele disse? Meu reino não é deste mundo, eu não vim para isso, o meu reino é do céu. E nós precisamos entender isso e preocuparmos com as coisas de Deus, com as coisas do céu. Porque deixa eu te dizer uma coisa: daqui a pouco tudo isso vai passar. Daqui a pouco tudo isso vai passar. E eu e você vamos estar morando nos céus, onde não há choro, não há problema. Lá não vai ter isso ou aquilo. Lá vai ter uma coisa: o governo soberano perfeito de Deus para todo e sempre. Amém e amém. E eu tenho certeza que muitos vão olhar para trás e falar: mano, por que a gente brigou por coisa tão pequena? Por que a gente brigou por coisa tão pequena? Não, vamos nos preocupar com o nosso reino. Mas existe então, voltando a uma batalha acontecendo dentro de você nesse exato momento. E eu queria te ajudar com isso. Vem aqui, Fernandão, Flávio. Deixa eu pegar mais um aqui. Vem cá, Jorge. Jorge. Eu quero de uma forma prática. O Espírito Santo ministrou isso na minha vida. Eu estava através da vida do pastor T.D. Jakes. E eu achei isso de uma forma muito prática. Fica na frente aqui os três aqui, vem cá. Vamos lá. Vem pra cá. Nandinho maiorzinho, fica aqui, Nandinho, primeiro. De frente para cá. Vamos lá. Dá um passo para frente aqui para eu poder ficar atrás de vocês. Aí. Presta atenção. Nós temos o nosso corpo. Escolhi de maiorzinho, né? Nós temos o nosso corpo. O que é o nosso corpo? Físico. Eu e você somos um corpo físico, certo? Nós habitamos nesse corpo. Nós estamos aqui temporariamente. Nós não somos esse corpo. Nós habitamos nesse corpo, certo? Nós temos a nossa mente. Aonde estão as nossas emoções, aonde estão as nossas decisões, aonde estão tudo que nós decidimos, o nosso psique. Presta atenção, eu não estou falando de cérebro. Quando eu falo de cérebro, quando eu tenho um problema no meu cérebro, eu procuro quem? O neurologista. Quando eu tenho um problema na minha mente, eu procuro quem? Psiquiatra ou psicólogo. Há uma diferença muito grande que nós confundimos. O cérebro é a mente do cristão. Não. A mente são o conjunto que existe das suas emoções, das suas decisões, dos seus sentimentos. A mente é onde você sente o frio, a mente é onde você sente as emoções. Essa aqui é a sua mente. E aqui está o nosso. Nós somos formados então de quê? Corpo, alma e espírito. Então aqui está o nosso espírito. Menino santo. O nosso espírito. Aqui é a parte que se comunica com Deus. Aqui está a parte nossa do nosso corpo que se comunica com Deus. Quem comunica com Deus é o corpo? Não. Quem comunica com Deus? O espírito. Quando nós, cessa só um pouquinho aqui, quando nós morrermos, o corpo foi. Acabou. O que sobra? A nossa alma e o nosso espírito, que vão morar nos céus com o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso corpo fica, ele é simplesmente uma habitação, um templo, onde eu e você vivemos hoje em dia. Amém? O corpo então formado, ele é formado de quem? Da onde? Quando Deus em Gênesis forma o corpo, ele forma do quê? Então o corpo ele é ligado a? O corpo puxa para? O corpo quer as coisas da terra. Então vamos lá, o corpo puxa as coisas da terra, mas Deus é? E Deus fala, então ele move aonde? No nosso espírito, e Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em? A adoração acontece aqui no espírito, porque é o espírito que é transformado, que depois de uma vez transformada, ele muda a nossa mente.
Fica de frente um com o outro. Não, você fica aqui quietinho. Vira de frente por isso. Pega aqui no bichinho, aqui na criança. Calma. Aí, só pega aí nele. Todo momento, o corpo puxa para um lado e o espírito puxa para o outro lado. Todas as decisões que você toma, o espírito está te puxando para um lado, o corpo está te puxando para o outro lado. O corpo diz não perdoa, a Bíblia diz perdoa. O corpo diz lembra do que ele fez contigo. Aqui está te dizendo, se ele te roubou uma capa, dá outra capa. Aí aqui está dizendo para ti que você não precisa estar te lembrando das suas coisas que você passou aqui na terra. O corpo puxa as lembranças que você passou, os traumas que você passou, as dificuldades que você passou, as lutas que você passou. O teu corpo, ele está te puxando para outra situação, mas o teu espírito está dizendo, maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E aqui os dois falando na cabeça do Jorge ao mesmo tempo. Você está entendendo? E imagina o conflito que existe dentro da nossa cabeça. E todas as nossas decisões, elas são conflitadas nisso todo o tempo. Porque existem duas verdades batendo dentro de nós e puxando, porque aqui é onde as nossas decisões são tomadas. É aqui que as nossas decisões são feitas. É aqui que nós somos que tomar as nossas decisões. Mas quando nós ouvimos, presta atenção à palavra de Deus, e o nosso espírito comunica e é tocado com o Espírito de Deus, esse espírito está tentando influenciar aqui, mas a carne tentando te influenciar no sentido contrário. Deu para entender? Então dentro de mim e de você, nesse exato momento, há uma batalha acontecendo. Vou para a igreja, cansado. Mas vamos lá, porque lá você vai ser transformado. Não, mas aí, já foi ontem. Não, mas eu vou hoje também. Você está entendendo? O conflito que acontece sobre perdão, sobre todas as coisas. Então a Bíblia fala o quê? Abraão, ele creu contra o natural. Ele creu contra o corpo, contra o natural, contra a circunstância, contra o que o corpo falava, contra o que as pessoas falavam, contra o que tudo falava. Ele creu no quê? Na palavra, no Espírito, na promessa de Deus sobre a vida dele. Pode assentar. E que se nós entendermos isso, nós começamos a entender a batalha que acontece dentro de mim e de você, para que eu e você não possamos obedecer e fazer e ser o que Deus quer que a gente seja. Há uma batalha acontecendo dentro de mim e de você nesse exato momento sobre a fé e a realidade. Há uma batalha acontecendo dentro de mim e você nesse exato momento, porque deixa eu te dizer uma coisa, o corpo, ele está presente, ele está vendo, ele está acompanhando, ele está vendo as circunstâncias, e ele mexe com coisas muito complicadas, que é o quê? É o natural. É o que você está vendo, é o que você está palpando, é o que você está tocando. É difícil, né, Vanessa? Porque está ali, cara, está na tua frente, a realidade é aquela. Mas existe uma promessa contra aquilo. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Existe uma realidade, mas também existe uma promessa. E muitas vezes, a maioria das vezes, a realidade, ela é diferente da promessa. Muitas vezes eu e você precisamos crer contra a realidade. Nós precisamos crer e acreditar no plano e no projeto de Deus, e crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja o problema, não importa qual seja a enfermidade, não importa qual seja a luta, não importa qual seja o que você estiver passando. Eu não estou aqui para discutir isso ou aquilo, porque o teu corpo vai te puxar para um lado, o teu corpo vai te mostrar o natural, o teu corpo vai te mostrar a enfermidade, o teu corpo vai te mostrar o resultado daquele exame, o teu corpo vai te mostrar tudo. Mas em Isaías ele diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então eu preciso crer contra o natural. Eu preciso que esse Espírito ganhe a batalha dentro de nós. Eu preciso crer, eu preciso andar, eu preciso crer, eu preciso marchar, eu preciso entregar direitos, eu preciso obedecer a palavra,
eu preciso jejuar, eu preciso orar, eu preciso visitar, eu preciso falar do amor de Jesus. Mas quando tudo isso é lançado no teu coração durante a semana, durante o final de semana, durante o culto, ou durante o culto aqui, ou na congregação no domingo, ou na quarta-feira, durante a semana, o teu corpo vai tentar te tirar da promessa de Deus da sua vida. Eu fico imaginando e me colocando, às vezes, e eu gosto muito disso, me colocar no lugar das pessoas que estão passando pela dificuldade. É fácil a gente criticar os outros que estão passando sem a gente ter passado pelo que eles estão passando. Imagina o coração de Abraão, 100 anos, e a promessa de Deus: tu serás pai de uma numerosa nação. Eu não sei o que Deus tem colocado no teu coração. Eu não sei qual é a promessa, eu não sei qual é a libertação, eu não sei qual é a situação, eu não sei qual é a circunstância, mas uma coisa eu venho te dizer nessa noite: que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra em vós, ele é fiel para completá-la. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completar até o dia final. Presta atenção, você não é o que está passando neste momento. Essa é uma circunstância, este é um momento. Isso é só uma coisa temporária. Não é isso, esse não é o teu final. Esse não é o teu final. E eu venho te dizer, uma das coisas que me assusta na igreja é que nós temos mais facilidade para acreditar nas mentiras de Satanás do que nas verdades de Deus. Nós temos mais facilidade de acreditar que nós não somos capazes. Nós temos mais facilidade para acreditar que não vai dar certo. Nós temos mais facilidade, sabe por quê? Porque você é mais fácil, é mais simples. Tira a responsabilidade de cima de mim, tira a expectativa. Não, se der certo, deu, se não der, não deu, tudo bem. Não, a promessa de Deus para a minha vida, ela vai se cumprir. E eu continuo crendo, eu continuo profetizando. E uma das coisas que me chama a atenção, Salim, é que quando Abraão morre, ele tem só um filho. Pai de uma numerosa nação, ele esperava que seriam muitos. Mas pode ser que não seja para você a promessa, mas a promessa pode ser que seja para a geração depois de você. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar profetizando, eu vou continuar sonhando. Eu continuo sonhando com tudo que Deus prometeu para nós. Eu continuo sonhando com toda sorte de instrumentos. Eu continuo sonhando com 24/7. Eu continuo sonhando porque aquele que prometeu, aquele que nos deu o sonho, aquele que nos deu a visão, aquele que nos deu tudo, ele é fiel para completá-la até o dia final. E se for preciso, ele vai mandar outros, ele vai levantar, ele vai fazer. Mas eu continuo crendo na promessa, por mais que o meu corpo me puxe para o contrário, por mais que as circunstâncias me puxam para o contrário, por mais que o exame me diga o contrário, por mais que os meus pais me digam o contrário, por mais que as pessoas ao meu redor me digam o contrário, por mais que às vezes os meus amigos digam o contrário. Não, eu tenho a promessa de Deus na minha vida. Eu tenho a promessa. Eu sirvo o Deus do impossível. Eu sirvo o Deus do impossível, o Deus que nunca perdeu uma batalha. Meu irmão, Deus nunca perdeu uma batalha. E se nós temos que reanimar e reativar e reviver a fé no coração do povo. E ele diz então em Romanos 12, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa. Muda a tua forma de pensar, porque toda a sua vida, a tua forma de pensar foi dirigida por quem? Pelo teu corpo. Ela foi dirigida pelo natural, ela foi dirigida pelas suas ações, pelo que você via, então você era movido por aquilo. Mas a Bíblia diz: não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação da vossa. E vira a tua mente para o que Deus tem para ti. Transforma ao que Deus tem para ti. Muda a tua forma de pensar, muda a tua forma de ver, muda a tua forma e começa a ver as promessas de Deus para ti. Cara, é tão complicado. Porque, sabe, é tão complicado. Porque o natural é tão palpável. Mas eu digo isso sempre: se você não crê nas promessas de Deus, se você não crê, para de respirar. Porque você não está vendo o oxigênio? Como é que tu está respirando?
Se você só acredita no que você vê, não, eu não sou movido só pelo que eu vejo, eu também tenho fé. Eu respiro pela fé. Eu respiro pela fé. Não é verdade? Você não respira pela fé? Você vê o oxigênio? Você respira pela fé. Eu vivo pela fé. Não é pelo que eu vejo, é pelo que a palavra me diz, é pelo que Deus me diz, é pelo que Deus tem me prometido, é pelo que Deus tem falado comigo na palavra. Deus tem falado e eu não sei quais são as circunstâncias. Às vezes é com seu filho, às vezes é problemas no casamento, às vezes é problemas financeiros, às vezes são problemas seja qual for. Eu estou aqui para te dizer uma coisa: aquele que prometeu é fiel para cumprir até o dia final. Ah, meu querido, Deus é fiel. Deus é fiel. E uma das coisas que eu penso, e quando eu passo por esses momentos, e quando eu lembro, eu fico lembrando de quantas vezes, Messias, eu passei por lutas e por dificuldades. Quantas vezes eu passei por problemas, quantas vezes eu passei por situações que eu pensei que era o meu fim. Eu pensei que aquilo ali tinha chegado ao fim, que daquela eu não ia sair. Aquele era o meu fim, aquele era o meu fim. Mas não era, porque ainda havia uma promessa de Deus sobre a minha vida. E a graça e a misericórdia de Deus que se renova sobre nós a cada manhã, ela nos renova e nos põe de pé. Ela nos guarda, ela nos guia. A promessa de Deus nos protege e ela nos guia até chegarmos na promessa que Deus tem para mim e para você. Quando nós olhamos, a tempestade passou. Quando nós olhamos, a cura veio. Quando nós olhamos, a solução veio. Quando nós olhamos, a libertação veio. E quando nós precisamos, então, como diz aqui no versículo 19, sem enfraquecer. Fala para o irmão que está do seu lado: sem enfraquecer. Sem enfraquecer na fé. Não desanima. Não desanima. Eu não estou te dizendo, e comecei lendo, nós começamos a ler em Romanos 12, que diz o quê? Apresentai os vossos corpos como? Apresentai o seu corpo como o quê? É a morte do nosso corpo. É o não para nossas vontades, é o não para o nosso querer, é o não para a nossa vontade, para o que nós queremos, é o não para o que sabe, porque o mundo está nos puxando, e é o sim para a vontade de Deus nas nossas vidas. Esse é o nosso culto racional. Essa é a nossa decisão, Luiz. Essa é o que mexe na nossa mente. Então, o que depender de mim, Deus, o que Deus pode fazer por você? Ele derrama sobre você. Presta atenção: a promessa, o chamado, a unção, a graça. Vou tentar o pessoal daqui, que o pessoal dali não está dizendo amém não. Ele derrama sobre você a unção, a graça, a vida, o chamado, o poder, o Espírito Santo. E a tua parte depende, sabe o que? Acreditar na promessa. Sacrificar o teu corpo, sacrificar a tua vontade, sacrificar os teus desejos, morrer para mim mesmo, para que Deus viva e não mais vivo eu, mas Cristo vive. É Cristo em nós a esperança da glória. É algo tão profundo, é algo tão grande, é algo tão simples, mas tão profundo, tão difícil. Porque eu e você fomos treinados para defender os nossos direitos. Eu e você fomos treinados para vingarmos o que que fizeram com a gente. E quando nós, desde criancinha, quando nós chegávamos em casa e tínhamos apanhado na escola, o que o papai dizia? A próxima vez que tu apanhar na escola, tu apanha em casa. É, não é verdade? Foi assim que nós fomos criados, vamos falar a verdade. Nós fomos criados assim: se apanhar na rua, você apanha em casa. Se o menino fez algo contra você, o que você faz? Faz 2 vezes, dá-lhe. E nós fomos criados nisso, o nosso corpo foi criado nisso, a nossa carne foi criada nisso. E nós fazemos o que? Transferimos isso e carregamos isso para o resto das nossas vidas. Mas o que Deus nos ensina, sabe o que Deus nos ensina? É respeitarmos uns aos outros. Sabe o que a Bíblia diz? Os humildes herdarão. Olha para as bem-aventuranças. Olha para ver como a igreja está longe das bem-aventuranças. Olha para ver como a igreja está longe dos bem-aventurados, os humildes, aqueles que perdoam, aquele que ama.
aonde nós estamos tão longe e nós nos tornamos alguém tantas vezes tão orgulhosos, tão preocupados com nossa própria vontade, com nossos próprios objetivos, com as nossas próprias coisas. Mas que Ele cresça e eu diminua. Que o Espírito de Deus vença a batalha na minha vida, para que o Espírito de Deus vença a batalha que acontece na minha mente. E eu preciso, e aí entra, Gilmar, a decisão depende de mim. Eu vou ter os dois falando, mas para onde eu vou detender o meu espírito, as minhas decisões, elas dependem de mim, porque Deus me deu algo chamado livre-arbítrio. Deus me deu algo chamado livre-arbítrio e Ele não mexe nisso. Eu já disse isso para Deus um dia, discutindo na cabana, a gente discutindo essa questão na cabana, e eu disse para Deus: Deus, seria tão mais fácil se o Senhor me tirasse de mim a vontade, o desejo do pecado. Não seria mais fácil que eu não tivesse escolha. Pronto, Deus me fez sem a maldade, sem escolha, sem querer o mal, sem querer as coisas ruins. Vou querer só as coisas boas. Deus vai, tira tudo isso de mim. E o Espírito Santo me disse: mas aí como eu vou saber se você está comigo porque você quer ou porque você não tem escolha? Como é que Ele vai saber, Vanessa? Sabe como é que Ele sabe? Porque todas as vezes que eu digo não para o pecado e sim para Ele, Ele diz: Ele me escolheu. Toda vez que eu posso vingar e eu não vingo, Ele diz: Ele me escolheu. Toda vez que eu posso revidar e eu amo, Ele diz: Ele me escolheu. Porque todas as vezes que eu posso fazer algo e eu não faço, Ele diz: Ele me escolheu. Ele me escolheu. Ele me escolheu. E aí sim é o nosso sacrifício vivo diante de Deus. Deus nos chamou para vivermos uma vida aos pés do Senhor. Ele não mentiu, Ele não ofereceu algo que nós não queríamos, que Ele não podia entregar. Ele não ofereceu nada. Ele disse: no mundo tereis aflições. É uma luta, é uma constância, é uma batalha, é algo que acontece dentro de nós constantemente. E eu venho te lembrar nessa noite que há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Pastor, mas ninguém nunca colocou a mão sobre a minha cabeça e revelou ou trouxe um manto. Mas deixa eu te dizer, existem mais de 8.000 promessas na palavra, que é para todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. A Bíblia diz que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia diz que Ele se fez pobre para que eu pudesse ter uma vida de bênção e de prosperidade. Ele diz que Ele me colocou como cabeça e não como cauda. Ele diz, a palavra de Deus diz que Deus vai me abençoar e que Deus vai abrir portas, e que a porta que Deus abrir ninguém pode fechar. Ele diz que seja onde for, e que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me junto às águas tranquilas. Serve uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sou movido pelo que eu vejo, eu sou movido pela promessa de Deus na minha vida. Nós, como igreja, não somos movidos por circunstâncias. Nós somos movidos pela fé em Cristo Jesus. Eu sou movido pela promessa de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: eu sou movido pela promessa. Vamos ficar de pé. Coloca no telão Romanos 4, versículo 21, para nós terminarmos. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: há uma promessa
de Deus. Pega da tradução ruim, vê outra tradução. Gosta daquela outra. Revista atualizada. Estando certíssimos. Cadê? Estando plenamente convicto. Vamos nessa aí, né? Que o pessoal não quer trocar. Estando plenamente de que aquele que Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Fala para o irmão que está do seu lado. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Não importa qual seja a circunstância nesse momento. Não importa qual seja a circunstância. Não importa qual seja a situação. Ele é fiel. Ele é fiel. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Há um chamado